Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus venha tocar na sua vida, que o Senhor venha mover no seu coração. Quando eu estava pensando nesse culto hoje, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas nessa noite? O que o Senhor quer mover no nosso coração? E Deus colocou uma frase assim no meu íntimo: é possível levantar e recomeçar. É possível levantar e recomeçar. Eu não sei se é porque a gente já está começando a entrar num novo ano, a gente começa a pensar nessas situações. Eu pergunto: Carlinhos, é possível levantar e recomeçar? Essa proposta, ou essa palavra de encorajamento, a gente fala isso para alguém que está em pé, para alguém que está bem? Para quem que a gente geralmente fala? Quem precisa receber essa palavra? Quem não está bem, né? Eu vejo assim, irmãos, é possível levantar e é possível recomeçar. Eu vejo assim que essa palavra, ela cabe no coração de qualquer pessoa. Ela pode entrar na vida de quem está bem e precisa recomeçar bem e continuar bem. É possível levantar, é possível recomeçar. Estamos pensando no novo ano, estamos pensando no ano que está indo embora, e a gente olha para trás e faz aquele levantamento, aquele balanço das coisas boas e ruins que aconteceram, e de repente na equação da vida, a gente faz a somatória das coisas, as subtrações das coisas, e fala: eu perdi mais do que ganhei. Não estou terminando legal esse ano, não estou terminando bem, eu estou sentindo que essa área da minha vida está ruim, essa área eu não estou nem sentindo, ela realmente está ruim. E aí você começa a pensar: e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Eu vejo assim, irmãos, que essa palavra, é possível levantar e é possível recomeçar, ela cabe no coração de qualquer um, mas ela principalmente cabe no coração de quem está se sentindo derrotado. Ela entra com mais força no coração daquela pessoa que está passando por um problema, que está passando por uma dificuldade na vida, que está enfrentando uma situação que tem trazido tristeza à sua alma, ao seu coração. E eu vejo, irmãos, que essa palavra, ela fala mais forte com essa pessoa, porque ela se encaixa mais dentro da necessidade que esse coração tem, do que aquele que aparentemente olhou para trás e falou: estou terminando o ano bem, mas se eu recomeçar bem, vai ser melhor ainda, né? Mas para quem está vivendo situações problemáticas, quem está passando por um momento na vida em que está sendo confrontado com situações problemáticas, que tem trazido sofrimento, que tem trazido angústia, que tem trazido tristeza, com certeza, quando alguém diz: é possível se levantar, é possível recomeçar, essa palavra ela vem com mais força e com mais significado nas nossas vidas. E quando eu penso nisso, irmãos, eu falei: Senhor, o Senhor falou isso comigo, mas e aí? O Senhor quer falar de quem, Senhor? Aí o Senhor falou: vai lá na minha palavra, no livro de Ruth, no capítulo 1. E aqui no capítulo 1 de Ruth, irmãos, nós vemos aqui Ruth e Noemi, essas duas mulheres que têm um papel muito importante na Bíblia. Não é à toa que o livro de Ruth vem depois do livro de Juízes e antes do livro de 1 Samuel. Tudo aqui segue uma cronologia de situações. E aqui, irmãos, no capítulo 1 do livro de Ruth, nós temos aqui um momento quando essas duas mulheres, elas perderam seus maridos e agora elas têm que voltar para Belém. E aqui começa a situação de: eu não vou com você, eu vou com você, eu vou ficar, eu não vou. E aí chega um momento em que Ruth, ela diz para a sogra dela: eu não vou te deixar, né? E isso é marcante. Está aqui, eu vou ler aqui a partir do versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Ou seja, tornaram a chorar quer dizer que já estavam chorando. Amém, irmãos? Quando uma pessoa torna a chorar, é porque ela tinha acabado de chorar, né? A pessoa chorou e voltou a chorar. Às vezes, a sua vida tem sido marcada pelo choro. Às vezes existe um choro na sua alma. Às vezes você está aí chorando situações da sua vida que têm confrontado o seu coração.
como o coração dessas mulheres foi confrontado, né? Então, tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu esposo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Diz, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo será meu povo, o teu Deus, o meu Deus, e aonde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha só, irmão, isso aqui é um texto assim legal para você colocar para casais, né? Ó, marido, isso aqui você tem que ter com o coração, ó. Só a morte vai me separar de você, meu amor, minha linda. Sabe, aquela declaração de amor assim, aonde a pessoa, ela faz um compromisso ali de só deixar de roer o osso quando ela morrer, entende? Só abandonar o outro quando a morte chegar. Foi isso que Ruth disse para Noemi: só tem uma coisa que vai me separar de você, minha sogra: a morte. Imagina, irmãos, o amor de uma nora por uma sogra. E geralmente a cultura popular diz que nora e sogra, né, é que nem água e óleo, não se mistura, né? Que nora e sogra é uma relação perigosa, né? Mas aqui não, irmãos. Aqui foi uma relação aonde o amor sacrificial prevaleceu. E Ruth falou: não, vou ficar contigo. A história dessas mulheres é bastante triste, irmãos. Por quê? Porque quando veio a seca sobre Belém e a lavoura de trigo foi toda consumida, não houve colheita, não houve mantimento, houve uma crise de fome na terra. E o marido de Noemi, Elimeleque, ele pensou assim: ou a gente fica aqui, ou a gente sai daqui e vai para outro lugar, onde tem pasto, onde tem comida, onde tem lavoura, enfim. Só que o que acontece? O povo de Deus tinha que ficar ali, porque apesar da seca, da dificuldade, da luta, eles estavam com Deus. E com Deus a gente pode estar na crise, mas na crise não vai faltar provisão na nossa casa. Amém? Na crise não vai faltar pão na nossa mesa. Na crise não vai faltar, irmãos, a provisão de Deus, por maior que seja a crise. Por quê? Porque o Senhor da providência está comigo. Eu estou com Ele, Ele está comigo. Então, Elimeleque, é interessante que o nome dele tem algum significado assim: o Senhor provê, ou o Senhor é a minha força. Mas ele não teve essa fé, ele não teve essa confiança. Ele olhou para Moabe e foi para lá, porque Moabe tinha campo. Só que Moabe era uma terra amaldiçoada por Deus, porque os moabitas, eles pagaram um profeta, Balaão, no passado, para amaldiçoar o povo quando o povo passasse no deserto. Quantos lembram disso? Quantos lembram dessa situação? Os moabitas fizeram isso, irmãos. O rei de Moabe chamou Balaão e falou: vou te pagar um bom dinheiro para você amaldiçoar Israel. E aí Balaão foi lá. Só que quando Balaão ia amaldiçoar o povo, Deus não deixava. Falava: não, você não vai amaldiçoar meu povo. Aí Balaão não conseguia amaldiçoar, porque, irmãos, ninguém consegue amaldiçoar quem escolheu para ser abençoado. Eu quero dizer para você, querido, por mais que as pessoas queiram te amaldiçoar, o que prevalece na tua vida é a bênção de Deus. Por mais que tem gente que não goste de você, tem gente que não gosta de você, sabe por quê? Só porque você existe. Às vezes não tem motivo. Às vezes as pessoas, elas simplesmente compram, vamos dizer assim, um sentimento negativo contra a sua vida de forma gratuita. Por quê? Porque existe uma fé em você que muitas vezes elas não conhecem. Às vezes acontece isso na nossa vida, irmãos. Os moabitas queriam que Israel fosse amaldiçoado. E o que aconteceu? Deus amaldiçoou Moabe. E quando Elimeleque saiu com a sua família e foi para Moabe, ele foi para o lugar da maldição. Ele foi para o lugar onde Deus não estava e a bênção de Deus não estava. O que aconteceu lá?
Ele morreu, os seus 2 filhos morreram, e as mulheres ficaram viúvas. E aí, o que acontece com essas mulheres? Sem marido, numa época que mulher sem marido não tinha valor algum, elas não podiam trabalhar, elas não podiam fazer nada, porque elas eram sustentadas pelo marido, e quando o marido morresse, elas eram sustentadas pelos filhos, né? Aí morreu o marido, morreu os filhos. As novas, as que eram novas, tinham condição de voltar para casa do pai. Agora Noemi, que era idosa, estava perdida, né, irmãos? Idosa, não tinha mais marido, não tinha mais filho. Aí, o que acontece? Chega um momento, e aí, vamos chorar. Olhar para toda aquela situação e chorar. Aí parou um pouco. Aí choraram de novo, né? Porque, irmãos, chega um momento da nossa vida, quando a gente não tem alternativa não tem nenhuma alternativa viável para mudar as coisas, às vezes a gente para chorar. E elas choraram. E aí o que aconteceu? Órfã, uma das noras, ela voltou para casa do pai. E Noemi falou assim: você, Ruth, faça o mesmo, volte também. Ruth falou: não, você está enganado a meu respeito. Eu não me uni a você para te largar no meio do caminho. Eu vou com você até o fim. Não, Ruth, mas eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho mais filhos. Não interessa, eu não estou com você pensando no que você pode me dar. Eu estou ao teu lado pela pessoa que você é, pelo amor que eu tenho pela tua vida. Irmãos, isso é muito forte, porque nós vemos no mundo de interesses. Sim ou não, irmãos? As pessoas muitas vezes amam umas às outras pensando em alguma coisa que a outra pessoa pode trazer de benefício para a sua vida. A relação de Ruth e Noemi não tinha nada a ver com isso. Ruth, caminhando com Noemi, ela não ia ganhar nada. Ela não tinha nada a ganhar aparentemente com aquela atitude, mas ela tomou aquela atitude. E elas começaram a caminhar de novo para Belém, voltar de volta, voltar pelo caminho pelo qual elas vieram, e elas começam a voltar para Belém, para encontrar novamente o povo de Deus, que elas deixaram para trás, e que na realidade não deveriam ter deixado em momento algum. E naquele momento, irmãos, que elas começam aquela caminhada, eu acredito que o Senhor, Ele lança ali no coração delas o entendimento de que, apesar da dor, apesar das perdas, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, é possível se levantar e recomeçar. Fala para o seu irmão aí: é possível recomeçar. É possível recomeçar. É possível recomeçar. Se nós, queridos, pensando já nesse ano novo que está começando, na situação que a gente está vivendo, é possível recomeçar se nós quebrarmos o ciclo de decisões erradas na nossa vida. Amém? Eu quero começar colocando isso no seu coração. Se você quer recomeçar bem, se você quer recomeçar na bênção, uma coisa é importante na sua vida: quebrar o ciclo de decisões erradas. Quantos aqui já tomaram uma decisão errada que trouxe problemas para a sua vida? Quantos? Levanta a mão. Todo mundo. Você viu que nós muitas vezes, desculpa a expressão, às vezes nós somos cabeçudos, irmãos. Nós tomamos decisões erradas que complicam a nossa própria vida. Às vezes nós, irmãos, trazemos sobre a nossa vida os problemas que não deveriam estar conosco. Mas por que estão, pastor? Porque nós escolhemos. Nós tomamos uma decisão e os problemas vieram junto, veio o pacote, né? Decisões erradas trarão consequências ruins. Decisões erradas trarão problemas que nós teremos que lidar com eles. E eles tomaram uma decisão errada. Saíram da terra do pão, saíram do lugar da bênção e foram para o lugar da maldição. Moabe significa terra do desejo, terra de maldição. Muitas vezes a terra da maldição é a terra do desejo. Às vezes nós nos entregamos mais aos desejos da nossa carne do que aos propósitos de Deus, e aí a gente toma decisões erradas. Por que as pessoas tomam decisões erradas, irmã Cecília?
Por que as pessoas tomam decisões erradas, Diva? Por quê? Tem vários motivos, irmãos. Tem um motivo que se chama precipitação. Quem já ouviu falar que às vezes as pessoas tomam decisões erradas porque se precipitam? Quantos já ouviram isso? Tem na Bíblia, pastor? Tem. Esaú, por exemplo, caçador, homem de caça, homem de guerra, nasceu junto com Jacó, nasceu um pouquinho antes. Jacó nasceu grudado no calcanhar dele. Só que Jacó nunca engoliu a situação de ser o segundo. Jacó queria ser o primeiro, porque ele sabia que sobre a primogenitura havia uma bênção. E Esaú, um belo dia, depois de uma caçada, ele chega com fome, estômago vazio. Jacó fez um guisado saboroso, e Esaú chega, sente o cheiro daquele guisado, e ele não resiste. Falou: me dá esse guisado, eu preciso desse guisado, eu não vivo sem esse guisado, eu quero esse guisado é tudo para mim. Agora, aí Jacó, muito sábio, falou: eu te dou o guisado, te dou a panela inteira de guisado, mas você tem que me dar o seu direito de primogenitura. Sabe o que Esaú fez, irmãos? Ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, por um prato de guisado. Sabe o que isso significa? Todo o plano de bênção que Deus tinha com o primogênito passou para Jacó. Por um momento em que ele permitiu que o seu estômago falasse mais alto que a sua visão espiritual. Sabe quando é que o inimigo te pega? Quando você está com uma área da sua vida extremamente sedenta de alguma coisa, e aquilo se torna tão importante na tua vida, que você abre mão de coisas importantes, de coisas espirituais, para satisfazer aquele desejo momentâneo. Porque o guisado, ele ia comer, ia passar algumas horas, aquele guisado ia sair, que tudo que entra, sai, né, irmãos? O guisado que Esaú comeu, irmãos, era uma coisa que ia satisfazer o seu desejo de comer ali naquele momento, depois ir embora. Mas a primogenitura era algo espiritual que era estabelecido para sempre. Ele trocou algo que era para sempre por algo que era momentâneo. Ou seja, ele fez uma escolha errada, sofreu com isso, porque ele foi perdendo coisas ao longo da vida. Por quê? Porque lá atrás ele tomou a decisão de entregar na mão do seu irmão o direito de primogenitura. Agora, irmãos, uma outra decisão errada, que é uma decisão assim que choca as pessoas na Bíblia, foi a decisão de Jefté. Jefté foi um juiz, filho de uma prostituta, um homem que ninguém dava nada por ele, mas era um escolhido de Deus. Vou repetir: filho de uma prostituta, filho de uma mulher da vida. As pessoas olhavam para Jefté, desdenhavam de Jefté, zombavam de Jefté, desprezavam Jefté, porém Deus olhava para ele e via nele um escolhido. Então eu quero dizer para você: não zombe de ninguém, porque aquele que você acha que não é alguém precioso para Deus. Não julgue as pessoas pelos seus problemas sociais, não julgue as pessoas pela sua aparência, não julgue as pessoas pelos problemas de vida que muitas vezes ela tem e que ela não pediu para ter. Ele não pediu para nascer de uma prostituta, mas ele nasceu. Deus olhou para aquele homem e falou: eu vejo em você um juiz. E o que aconteceu, irmãos? Desprezaram Jefté e foi embora. Ele saiu, foi embora, foi morar numa outra cidade. Mas foram lá buscar Jefté, porque Deus mandou. E aí Jefté se tornou juiz e começou a lutar as batalhas do povo de Deus. Só que um belo dia ele tinha uma batalha para vencer contra os amonitas. E sabe qual é a decisão que ele tomou, irmãos? Presta atenção aqui, senão vocês vão perder o fio da meada. Sabe qual foi a decisão que Jefté tomou? Falou: Senhor, se o Senhor me der vitória sobre os amonitas, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou sacrificá-la no altar, queimá-la viva em sacrifício ao Senhor. Sabe quem que saiu na porta da casa dele? A sua filha, a quem ele amava. E o que ele teve que fazer? Ele teve que cumprir o que ele falou. Aí eu pergunto para os irmãos: decisões que trazem tristeza ao nosso coração, tomadas de forma precipitada.
É que nem aquela pessoa que está na igreja, não casou ainda, está solteira. Ah, Senhor, a primeira pessoa que entrar pela porta eu vou casar, a primeira. Aí a pessoa tem 20 anos, entra uma pessoa de 80, ou então entra uma pessoa com um problema de saúde, problema com algum tipo de deficiência física, enfim, decisão precipitada. Às vezes não se toma decisão assim, irmãos. Decisões têm que ser pensadas, decisões precisam ser refletidas. Nós não podemos tomar decisões no impulso, nós não podemos tomar decisões precipitadas na nossa vida. Se você quer recomeçar bem, pare de tomar decisões por precipitação, no impulso. Quantas pessoas aqui já enroscaram a vida simplesmente porque vai decidindo as coisas no impulso? Aí depois a coisa não dá certo, você não tem quem culpar, porque o culpado é você mesmo. Você mesmo. Precipitação é uma causa. Tem mais aqui, irmãos. Raiva. Quem é que já tomou decisão com raiva? Dá ruim, dá BO, dá problema. Irmãos, quando Naamã recebeu a notícia que ele tinha que dar 7 mergulhos aonde? Ele ficou com raiva. Por quê? Porque o Rio Jordão era sujo, ele era Naamã, ele era comandante do exército da Síria. Ficou nervoso, ficou com raiva. Não vou dar os mergulhos. Ele ia embora. Aí tinha um camarada lá, servo dele, falou: Senhor, vou traduzir na minha linguagem, tá, irmãos? Para ficar curado da lepra não compensa o senhor dá lá 7 mergulhos, o que vai custar? O senhor dá 7 mergulhos no Rio Jordão? Aí ele parou para pensar: não sabe que você está falando uma coisa certa? Aí ele foi lá, reviu a sua decisão e deu os mergulhos e foi curado. Mas se não tivesse ninguém ali para abrir a mente dele, tinha perdido a bênção. Às vezes a gente perde a bênção, às vezes a gente magoa pessoas, às vezes a gente entristece pessoas, às vezes a gente quebra relacionamento com alguém porque a gente agiu com raiva. E isso está gerando problemas na sua vida, isso está gerando problemas na sua casa. Irmãos, outro motivo que muitas vezes traz problema para nós: ódio e desprezo. Crente pode sentir ódio e desprezo, irmãos? Vou perguntar: crente pode sentir ódio e desprezo, irmãos? Não pode, não deve. Mas às vezes tem uns crentes meio doidos que acham que pode desprezar, que pode odiar, que pode rejeitar pessoas que Deus determinou para serem abençoadas através da vida daquela pessoa. O pastor deu um exemplo na Bíblia: Jonas. Quantos lembram do profeta Jonas? O que o Senhor falou? Jonas, vai a Nínive. Jonas falou: eu não vou. E ele endureceu o coração. Por quê? Porque ele tinha desprezo por aquele povo, ele não amava aquele povo. A gente tem que jogar real, irmãos. Jonas não amava os ninivitas, e isso ficou assim tão claro e evidente, que mesmo depois que Deus usou a vida dele para salvar os ninivitas, ele ficou chateado com Deus. Falou: Senhor, eu sabia que se eu fosse lá, o Senhor ia salvar aquele povo. Ou seja, o cara era duro de coração. Mas por quê? Ele resolveu desprezar, ele escolheu desprezar, ele escolheu odiar aquele povo, ao invés de ser bênção na vida daquele povo. Aonde que ele foi parar, irmãos? Na barriga de um peixinho. Ah, irmãos, Deus é maravilhoso quando Ele quer tratar com alguém. Às vezes, irmãos, Deus, quando Ele está cansado de falar, Ele usa as circunstâncias. Porque, irmãos, não tem melhor remédio para tratar de um coração duro do que uma circunstância ruim. Vou repetir: não tem melhor remédio da parte de Deus para tratar de um coração duro, do coração duro de um crente, do que uma circunstância ruim. Porque é na circunstância ruim que eu vou me arrepender dos meus pecados, é na circunstância ruim que eu vou ver que eu não sou nada. E aí Jonas,
ele começou a olhar para dentro de si e reconhecer: Senhor, eu estou errado, me perdoa. Mas dentro da barriga do peixe, trazendo isso para nós hoje, às vezes nós, como Jonas, escolhemos desprezar, escolhemos não ser bênção na vida do fulano, não ser bênção na vida do ciclano, escolhemos, irmãos, dizer não para alguém que Deus quer que eu esteja na vida daquela pessoa. Deus quer que você esteja na vida de alguém, por isso Ele te aproximou daquela pessoa. Então não fuja disso. Se você foge, você está dando a Deus a condição dele ter que tratar com você. Entenda uma coisa que eu vou dizer para você, irmão: aquilo que Deus não faz na sua vida dentro de uma igreja local, aí você sai. Se eu não quero tal, eu já vi acontecer isso com crente. Às vezes problema de relacionamento, a pessoa sai, ela vai para uma outra igreja, lá Deus vai trabalhar aquela mesma situação, com outra pessoa, do mesmo jeito, só muda o ambiente, o problema continua sendo o mesmo. Por quê, irmãos? Porque o problema não está no ambiente, o problema está no nosso coração. Às vezes o problema está na gente. Nós precisamos avaliar aonde nós temos que mudar. Às vezes a gente tem que parar de pedir para Deus resolver os nossos problemas e pedir para Deus nos resolver. Às vezes quem tem que ser resolvido aqui é você. Você tem que ser resolvido. Você tem que ser resolvida diante de Deus. Irmãos, nós, seres humanos, isso é natural por causa do pecado. Nós somos egoístas, nós somos mesquinhos, nós pensamos primeiro na gente, depois nos outros. Sim ou não, irmãos? Isso é natural do ser humano. Para mudar isso, Jesus tem que entrar. Aí resolve, pastor? Não, aí você tem que dar liberdade para ele trabalhar, porque ele entra, ele te salva, mas a regeneração, a mudança do caráter, a mudança de comportamento, a mudança das nossas atitudes, isso não é instantâneo, irmãos. Isso não é instantâneo. Mudança, reconstrução de caráter, regeneração, isso é processo, isso é processual. E na vida de alguns o processo demora mais do que na vida de outros. Por quê? Porque uns são mais teimosos do que outros. Tem gente que se abre rápido para Deus trabalhar. Tem gente que Deus tem que pegar uma marreta, uma brincadeira e trabalhar na vida da pessoa para ver se abre o coração. Porque, irmãos, se o nosso coração não se abrir, Deus não faz. Deus não faz. Então, uma das decisões, um dos motivos que nos leva a decidir errado, muitas vezes, é a mágoa, é o rancor, é o desprezo por pessoas. E a gente tem que parar de fingir que é um crente super santo e assumir que às vezes a gente tem isso na nossa vida. Às vezes eu tenho rancor com fulano, às vezes eu tenho rancor com a irmã, com o irmão. Eu tenho que resolver isso na minha vida, porque senão Deus não me cura, Deus não me sara. Eu sempre vou ser uma pessoa fragilizada. Qualquer coisa que alguém falar para mim, eu vou me magoar. Sabe aquele vidrinho de cristal? Você bate, já trinca. E eu quero dizer uma coisa para você: você não foi chamado para ser vaso de cristal, você foi chamado para ser vaso de honra, você foi chamado para ser vaso de bênção, você foi chamado para ser vaso de barro. E o vaso de barro Deus quebra e faz de novo, quebra e faz de novo. Senão Ele vai mandar você descer na olaria. Aí Ele vai dizer assim: vai lá para você ver quem eu sou e quem você é. Aí a gente vai entender que Deus é o oleiro e nós somos o barro nas mãos do oleiro. Nós temos que entender isso. Um outro motivo, irmãos, que nos leva a tomar decisões erradas é o orgulho. O orgulho, irmãos. Esses dias um pastor coach, né? Às vezes
eu dou uma olhadinha nesses pastor coach para ver o que eles estão pregando. Quem vai falar o pastor Tiago Brunet? Às vezes tem umas pregações interessantes desse rapaz. E esses dias ele falou assim que, para ele, né, o pai de todos os pecados é o orgulho. Quando o crente está orgulhoso, todos os outros pecados vêm junto. Porque, irmãos, aonde o orgulho está, ali cria-se uma porta para os outros pecados entrarem na sua vida. O que matou o diabo? O orgulho, a altivez de espírito, né? O rei Uzias, segundo Crônicas 26, 18 e 19, diz a palavra de Deus que esse rei foi um dos melhores reis de Israel. Ele reinou muito tempo em Israel. Só que quando ele se tornou forte e poderoso, o coração dele se encheu de orgulho. Aí ele pegou um incensário e foi lá no santuário e queria queimar incenso ao Senhor. O sacerdote falou: o senhor é rei, nós somos sacerdote, a sua função é reinar, a nossa é queimar incenso. Então, rei, é o seguinte, aqui quem entra aqui somos nós, o senhor não pode, mas eu sou rei, e acabou. Passou por cima dos sacerdotes. O que aconteceu com ele, irmãos? Ele saiu de lá? Como que ele saiu de lá, Nicole? Leproso. Morreu leproso. Um homem que tinha acesso a tudo, podia estar em todos os lugares, pegou lepra, teve que viver isolado, morreu isolado de todo mundo. Mas o que trouxe a lepra sobre ele? O problema era a lepra, irmãos? O problema era o orgulho. Porque se não tivesse orgulho, não tinha lepra. Os irmãos conseguem entender isso? Aí ele podia fazer jejum, ele podia fazer campanha de oração para buscar a cura da lepra, não ia ter. Por quê? Porque o problema não era a lepra, o problema era o orgulho. Então cuidado. Quem quer recomeçar bem? Então você já aprendeu. Você tem que eliminar da sua vida. Vamos lá, pela ordem: decisões precipitadas, amém? Decisões com raiva, decisões baseadas no desprezo por pessoas, decisões baseadas no orgulho. Tem decisões também baseadas no engano. Eva comeu do fruto, foi uma decisão boa? Mas por que ela comeu? Por causa do engano. Muitas vezes o engano entra na nossa mente, quando a gente fica dando ouvido demais para o inimigo. Às vezes nós estamos dando ouvido de menos para Deus, mas estamos dando muito ouvido para o inimigo, porque a gente na nossa casa não abre a Bíblia. Mas a internet, a rede social, o Instagram, o Facebook, o YouTube está aberto, e a gente está recebendo tudo que sai dali. E eu vou dizer uma coisa para você, que nem todo mundo que tem um PR é pastor de verdade, tá? Hoje em dia, você tem que ter muito cuidado com um pastor que você ouve, porque nem todo pastor é de Deus. Nem todo pastor é de Deus. Eu já falei isso no meio batista. A gente vai ter que se cuidar até mesmo com os batistas daqui uns dias, porque está complicado. O tanto de heresia, o tanto de coisa errada, o tanto de engano que tem dentro das igrejas hoje. É que nem um pastor falou: hoje tem igreja para tudo. Se você não é homem ou não quer ser homem, tem uma igreja para você. Se você não quer ser mulher, nasceu mulher, mas você não quer ser mulher, tem uma igreja para você. Se você é adúltero e não quer deixar do adultério, tem uma igreja para você. Se você é uma pessoa que gosta de mentir e não quer parar de mentir, tem uma igreja para você. Ou seja, tem uma igreja para todo mundo que não quer abandonar os seus erros. Porque tudo hoje pode. Só que na Bíblia não é assim, irmãos. Para Deus não pode tudo, né? Deus é um Deus de caráter. Deus é um Deus santo. Amém, irmãos? Então Ele tem princípios, né? Então cuidado com as decisões que você toma, que muitas vezes podem ser decisões baseadas no engano que entrou no seu coração. É possível se levantar e avançar, irmãos. Se
permitimos que pessoas que nos amam caminhem ao nosso lado, apesar dos problemas e das frustrações que nós carregamos. Noemi era uma mulher frustrada, ferida, desanimada, problemática. Só que Ruth, ela quis caminhar com ela. No momento ela relutou, ela tentou dizer para Ruth: eu não preciso de você, é melhor que você não caminhe comigo. Embora ela quisesse, mas ela, no seu coração, ela percebeu que não seria bom para Ruth caminhar com ela. Mas só que ela acabou aceitando, e Ruth foi uma bênção na vida dela. Quando a gente está passando por problemas, em que a gente muitas vezes se sente um caso perdido, a gente é tentado a se isolar. As pessoas que muitas vezes estão passando por uma situação e sentem que a sua vida é um peso, elas são tentadas a se isolar dos outros, porque elas acham que caminhar com os outros não vai ser bom para o outro. A vida dela vai trazer problema para o outro, e ela começa a se afastar, a se isolar. E foi isso que Noemi tentou fazer, mas só que tinha alguém ali que amava a vida dela. Falou: não, eu vou andar com você. Eu não sei quem você é aqui nessa noite. Eu não sei se você é a pessoa que Deus levantou para cuidar de alguém, ou se você é a pessoa que está precisando que alguém cuide de você. Vou repetir: eu não sei se você que está aqui hoje é alguém que precisa ser cuidada, ou que precisa ser cuidado, porque está tentando se isolar, porque está achando que os seus problemas são difíceis demais, que os seus problemas são os piores problemas do mundo. E eu quero dizer para você: isso é um engano do diabo na sua mente, no seu coração, porque não existe problema que é grande para Deus. Não existe problema que Deus não resolva. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Foi isso, irmãos, que o anjo disse para Maria, quando Maria recebeu a notícia que daria à luz a um filho e lhe daria o nome de Jesus. E ela disse: mas eu não conheço o homem, é impossível, não tem como, não tem possibilidade. Aí o anjo disse: aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Em outras palavras, virgem, sem conhecer homem, mas você vai dar a luz. Vamos dizer assim, pela ótica humana é impossível, mas Deus fez, não fez, irmãos? Ela deu ou não deu a luz? Nasceu ou nasceu Jesus? Nasceu. Quero dizer para você, querido, que muitas vezes aquilo que a gente acha que não dá, que não tem como, Deus está dizendo: tem como e vai dar, porque eu vou fazer. Tem como e vai dar sim, porque eu, o Senhor teu Deus, farei acontecer. Você está aqui nessa noite não para ser desanimado, não para ouvir uma palavra que vem ao teu coração dizendo: não tem jeito. Não, irmãos, eu vim aqui em nome do Deus vivo para dizer para você que tem jeito, que as coisas podem acontecer sim, que o seu caso não é o pior caso do mundo, que o seu problema não é o pior problema do mundo. E se Deus colocou pessoas na sua vida para cuidar de você, aceite ser cuidado. Se você é uma Noemi que está desanimada, triste, frustrada, mas tem alguém que te ama e está pagando o preço de te amar, e está pagando o preço de investir na tua vida, levanta a mão para o céu e agradece, e anda com essa pessoa, porque Deus tem um plano de bênção na sua vida, através da vida dessa pessoa. Amém? Irmãos, se nós queremos recomeçar bem, temos que esquecer os traumas que foram construídos dentro da nossa família no passado. Irmãos, a maioria dos traumas, elas surgem dentro do ambiente familiar.
Quem sabia disso? É dentro do ambiente familiar, irmãos. E aqueles traumas, eles crescem com a gente cresce e o trauma, ele cresce junto, está ali dentro, escondido, mas ele está lá. Agora você pensa, essas mulheres, elas viveram uma situação de perda, de morte dos maridos, numa terra estranha, decisões erradas tomadas pelos homens que trouxeram problemas para todo mundo, porque naquela época a mulher não decidia nada, a mulher simplesmente aceitava a decisão que o marido tomava. Só que as decisões que eles tomaram trouxeram o quê? Morte, dor, sofrimento, perda. Aí eu pergunto, gera ou não gera trauma, irmãos? Tem mulher que nem quer casar de novo. Casar de novo, né? Para passar por essa situação, porque a pessoa já olha para o passado e lembra do que aconteceu, ela não quer viver aquilo no presente. Existem vários tipos de trauma. Noemi e Ruth poderiam ter traumas no coração que poderiam emperrar a vida delas para que elas não caminhassem. Só que não foi isso que aconteceu, sabe por quê? Porque elas deixaram o passado no passado. Amém, irmãos? Elas deixaram o passado no passado. Nós temos que deixar o passado no passado. Qual é o passado que está te perseguindo ainda? Qual é o passado que ainda está afetando o seu presente? Quais são as situações que você vivenciou na sua família original que ainda estão te afetando por dentro? Ah, pastor, é essa situação. Eu me decepcionei com meu pai, eu me decepcionei com a minha mãe, eu me decepcionei dentro da minha casa. Ok, mas vai ficar decepcionado a vida inteira? Se Deus está te dando a oportunidade de virar o jogo, de mudar a situação, tem gente que fica a vida inteira presa no passado, aí não vive as novidades que Deus tem no presente, nunca recomeça. Não tem como você recomeçar se você não encerrar o que precisa ser encerrado. Quem quer recomeçar? Tem que encerrar, tem que passar a régua, tem que fechar. Uma porta aberta que traz coisas ruins para a tua vida, ela vai continuar trazendo se você não fechar ela. Amém, igreja? Imagina uma porta aberta que só sai coisa ruim, mas você tem o poder de fechar. Se você fechar, o que está ruim ali não vai passar. O problema é que nós não estamos fechando as portas que precisam ser fechadas. Nessa noite, aprenda com Ruth e Noemi. Morreram os maridos, morreram os filhos, mas elas continuaram vivendo, buscando a Deus, servindo a Deus, e Deus deu uma vida nova para elas. Elas reconstruíram suas vidas, porque fecharam a porta do passado. Em último lugar, se você quer recomeçar, permita que o Redentor entre na sua vida. Tinha um homem nessa história chamado Boaz. Boaz era o parente rico de Elimeleque, e ele era considerado o Redentor. Na época do Velho Testamento havia esse costume em que, se uma família entrasse numa situação de crise, de perda financeira, e tivesse um parente rico, aquele parente podia resgatar aquela família, tirá-la da escravidão, pagar suas dívidas, restaurar suas vidas, trazer de volta a sua liberdade, restituir a sua honra. Sabe quem fez isso na vida de Ruth e Noemi? Boaz. Ele foi o Redentor que entrou na vida delas. E houve uma discussão porque Ruth era moabita, e aí as pessoas disseram, mas pela lei não dá, ela não é da linhagem de Israel. Só que Boaz, como Redentor, ele tinha autoridade para exercer graça e misericórdia.
Ou seja, a lei não permite, mas por graça e por misericórdia eu vou acolher essa jovem e ela se tornará herdeira junto com aqueles que fazem parte da linhagem de Israel. Sabe o que fez de você um cidadão do céu, querido? Não foi a lei de Deus, foi a graça de Deus. O Redentor, que é Jesus, Ele está aqui para restituir, para prover, para curar, para restaurar a honra de cada um de nós. Mas nós temos que permitir que Ele faça isso. Nós temos que permitir que Ele opere em nossas vidas. Irmãos, a história de Ruth é muito importante porque Boaz, esse redentor, esse parente de Elimeleque, ele não só entra como um provedor, um resgatador na vida de Ruth, mas como ele se casa com Ruth. Quando ele se casa com Ruth, do casamento dele com Ruth nasce Obed. De Obed nasceu Jessé. De Jessé nasceu Davi, que veio ser o maior rei de Israel. E de Davi e de toda a sua geração nasceu Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em outras palavras, oi queridona, em outras palavras, Jesus de Nazaré é descendente de Ruth, a Moabita. Amém? Quantos sabiam disso? Uma mulher que chorou, uma mulher que perdeu o seu marido numa terra estranha, uma mulher que amou a sua sogra e que não abandonou ela, se tornou uma das ascendentes de Jesus. Deus colocou ela na galeria da honra. E eu quero dizer para você, querido, Deus tem honra para você aqui nessa noite. Deus quer que o seu nome brilhe como alguém que faz a diferença nesse mundo, como alguém que está dentro do plano dele. Basta só você deixar ele fazer. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero que você louve a Deus comigo. Eu quero que você exalte ao Senhor comigo.